Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma aula completa para vocês. E nessa aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre as leis. Tudo que vocês precisam saber aí sobre as leis que existem na enfermagem que vai ser cobrado na prova de vocês. Existe a lei do exercício profissional, que eu vou passar aqui para vocês, e existe o código de ética de enfermagem também, que são matérias que caem bastante em provas, né? Até porque é a obrigação do enfermeiro e da equipe de enfermagem entender tanto o código de ética quanto a questão do exercício profissional, tá bom? Então vou começar aqui com o exercício profissional, onde vai passar toda a lei ali, vou comentar, já marquei os pontos mais importantes e aí vai passando até chegar no código de ética. É uma aula maçante, né? Porque é muito texto e eu vou passar aqui da forma que está o texto lá na publicação, mas é um mal necessário, tá bom? Como eu expliquei na primeira aula, se vocês tiverem a possibilidade de pausar a aula, pode pausar ali 30 minutos, né, dar uma volta, depois volta, retoma aí a aula, tá bom? Então vamos lá. Lei do exercício profissional. Então aqui são as leis de prova, né? As leis que as leis que podem cair nas provas em si, tá? Não só a prova dessa prova característica do CAP, né? Essa prova do CAP vai pedir mais a parte do exercício profissional e a parte do COFEM, tá? Do Código de Ética. Mas aqui eu coloquei as leis que mais aparecem em prova. Eu tenho a lei 5.905 de 73, que é a criação do COFEM e COREM. Eu tenho a lei 7.498, que é a lei importante, né? Que é a do exercício profissional. Eu tenho um decreto de lei 94.406 de 87, que ele regulamenta a lei do exercício profissional, tá? É quase que a mesma coisa. Eu tenho aí que eu coloquei o COFEN 311 de 2007 é porque é o nosso código de ética anterior, tá? Ele foi atualizado e o mais novo ele é o 5.000, é o 564 de 2017, que é esse que nós vamos estudar aqui nessa aula, tá bom? Então tem aqui primeiro a lei do exercício profissional, a lei 7.498. Ela pode, eu coloquei os dois, decreto-lei e a lei, porque ele pode pedir num enunciado tanto o decreto-lei como lei, né? Tudo ele fala sobre o exercício profissional e aqui eu vou dar o resumo e os pontos mais importantes, tá? Então esse decreto de lei, ele regulamenta a lei 7.498, que eu falei para vocês, de 86. Professor, é importante eu decorar o número da lei? É importante, são poucas leis que tem na enfermagem. Então é importante que vocês decorem, pelo menos tenham base, tanto do ano, né? Como para que serve aquela lei. Por quê? Porque pode ser que você não precise da lei em si para matar a questão, mas você sabendo a lei, você consegue até cortar algumas opções ali e aparecer, tá? Então vamos lá. Então essa lei do exercício profissional, no artigo 1º ele fala logo assim, ó. Isso aqui é um artigo que cai muito em prova também, tá? Por isso eu marquei ele aqui. Ele fala o seguinte, ó. O exercício da atividade de enfermagem, observar as disposições da Lei 7.498 e respeitar os graus de habilitação é privativo do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. Lembrar que o parteiro também faz parte da nossa lei do exercício profissional. Então, exercer a enfermagem, ela é um direito desses aqui, ó. E é privativo do enfermeiro, técnico, enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro. Eu só não sei auxiliar de enfermagem, mas existe no nossa lei de exercício profissional e pode ser pedido em prova e é pedido em prova dessa forma aqui. Artigo 2º. As instituições de serviço de saúde incluirão a atividade de enfermagem no seu planejamento e programação. Toda instituição de saúde ela tem uma programação de enfermagem, tá? Ela tem que ter a enfermagem ali como parte da sua organização. A prescrição da assistência de enfermagem é parte integrante do programa de enfermagem. Então, a prescrição que é feita pelo enfermeiro, que eu vou passar mais à frente, as funções, né, do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, mas a prescrição da assistência de enfermagem, ela é
uma parte integrante ali, tem que se ter a prescrição daquela assistência para que seja realizado, né, a assistência de enfermagem, assistência de saúde, tá? Então aqui, no artigo 4 ele fala dos títulos, né? Mas basicamente, isso aqui não cai muito em prova sobre os títulos. Para ser enfermeiro, para ser técnico de enfermagem, para ser auxiliar, deve-se ter um diploma devidamente registrado no Brasil. Se caso for um profissional de fora, de outra nacionalidade, ela tem que ser validada no Brasil, de acordo com as leis brasileiras, tá bom? Basicamente isso que é dito aqui. Eu até marquei, mas é o que eu falei para vocês. E aqui importante, artigo 8º. O que é privativo do enfermeiro? Vou até marcar aqui. Isso aqui cai muito em prova. Muito. Isso aqui é a cara da prova. Então, o que é privativo? Professor, eu vou decorar o que é privativo do enfermeiro? Não é decorar. O bom é que você aprenda o que é privativo do enfermeiro, porque as demais questões vão ficar fáceis. Você sabendo o que é privativo do enfermeiro, você vai saber o que o técnico pode fazer. Porque o técnico ele pode fazer tudo, né, exceto o que é privativo do enfermeiro. São poucas coisas, são coisas meio que básicas, então dá para vocês pegarem tranquilo, tá? Então, o que é privativo do enfermeiro? Primeiro, direção de órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição, papá. Direção. Então, a parte de direção de enfermagem em si, tudo que é ligado à direção, é privativo do enfermeiro, tá? Não vai existir um técnico de enfermagem na chefia do serviço da unidade de enfermagem, por exemplo. B. Organização e direção dos serviços de enfermagem. Então, organização e direção, ela é privativo do enfermeiro. O que mais? Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação de serviços de assistência de enfermagem. Então, planejamento, organização, coordenação, execução, tudo que tem cargo de chefia é privativo do enfermeiro. Letra D, consultoria, auditoria, emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, privativo do enfermeiro. Ah, tem uma matéria de enfermagem para ser passado, sei lá, em algum jornal de grande circulação, enfim. Seja específico, é privativo do enfermeiro, tá? Outra coisa privativa do enfermeiro. Consulta de enfermagem. Aquela consulta, às vezes uma consulta de pré-natal, que pode ser feita pelo enfermeiro, acompanhamento pré-natal. Consulta de enfermagem, seja, ela é privativa do enfermeiro. Prescrição da assistência de enfermagem. Então, a prescrição de enfermagem, ela é feita pelo enfermeiro. Estão vendo que tudo que eu estou falando é uma coisa meio que básica, né? E lógica. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Eu marquei isso aqui. Isso aqui é uma pegadinha. Cai muita prova. Por quê? Privativo do enfermeiro. Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Beleza. Na parte do técnico, vocês vão ver que tem lá um item que ele fala sobre esse cuidado aqui a pacientes graves. Que é permitido ao técnico. Só que no final aqui ele fala que é permitido sob supervisão do enfermeiro. Então o que quebra essa diferença, né? Coloca essa diferença aqui, isso aqui ser privativo e aquilo ali não, né? Isso aqui ser privativo e aquilo ali lá mais à frente ele vai mostrar como se o técnico pode fazer, é porque é sob supervisão. Aqui é o enfermeiro só, tá? E lá o técnico de enfermagem ele vai auxiliar o enfermeiro, tá? Vai estar no texto lá, auxiliar sob supervisão do enfermeiro, tá bom? Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida é privativo do enfermeiro. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisão imediata. Professor, eu conheço muitos técnicos que são habilitados, que sabem e têm mais conhecimento até do que o enfermeiro. Beleza, também conheço. Mas na lei, ele não vai distinguir um para o outro, né? Que um sabe, que o outro não sabe. Falou em técnica de maior complexidade, que exige maior conhecimento, é privativo do enfermeiro, tá?
Isso aqui a gente não vai debater contra a lei. A lei está falando aqui, eu sei que no dia a dia acontece de forma um pouco diferente, mas é assim que está na lei, tá? Aí aqui, ó. Como integrante da equipe de saúde. O que é que esse enfermeiro faz como integrante da equipe de saúde? Prescrição de medicamentos previamente estabelecido em programas de saúde pública. Muita gente tem dúvida. Quem nunca trabalhou na assistência, né? A prescrição de medicamentos pode ser feito pelo enfermeiro? Pode ser feito pelo enfermeiro, depende do protocolo, depende do local onde ele esteja trabalhando, tá? Então, tem aqui, né, em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, existe também como parte da equipe, né, integrante de uma equipe de saúde, ele pode prescrever. Participação em projetos de construção e reforma de unidade de internação, também não é privativo, tá? Isso aqui já é uma coisa que o enfermeiro ele pode fazer como parte da equipe. Prestação de assistência de enfermagem, gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido, como parte da equipe. Acompanhamento da evolução do trabalho de parto, como parte da equipe. Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução de parto sem distócia, tá? Sem complicação. Execução do parto sem distócia, ela pode ser feita pelo enfermeiro também. E tem diversas, né? Mas aquelas ali que mais aparecem em prova. Vou passar aqui. Eu vou entrar aqui na parte da obstetrícia. Eu estou passando isso aqui gastando um tempinho, porque são questões que não é específico do técnico de enfermagem, né? Professor, tem a parte específica do técnico, beleza. Só que às vezes cai, como eu falei, nas opções ali. E é bom você lembrar, se, eu lembrei que o professor falou alguma coisa sobre isso, vou logo cortar isso para ganhar tempo. Existem profissionais também com títulos aí de obstetriz, tá? O enfermeiro obstetra. Para esses enfermeiros obstetras, para quem até para conhecimento você não tem, a realização da episiotomia e episorrafia com aplicação de anestesia local é indicada quando necessário. O que é episiotomia, professor? O que é episorrafia? Episiotomia seria aquela incisão da abertura do canal vaginal para se fazer ali o parto normal. Existem vários protocolos, vários artigos do Ministério da Saúde, enfim, para que se evite essa questão da episiotomia, né, que é aquela abertura ali do canal vaginal para a saída, que antes era feito muito precocemente, né, não se espera o tempo adequado da dilatação e acaba fazendo a episiotomia. A episiotomia é aquele corte para abrir ali o canal e o bebê venha a nascer. E episorrafia é a sutura depois do corte, tá? Basicamente isso. E agora o técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem, ele exerce atividades de níveis auxiliares e nível médio técnico. Cabendo o quê? Como eu falei, se você gravou ali o que é privativo do enfermeiro, todo o resto, né, tudo da enfermagem, o técnico pode fazer, exceto a privativa do enfermeiro, né? Então tem aqui, ó, assistir ao enfermeiro. Então o técnico vai ajudar, assistir, auxiliar o enfermeiro no planejamento, programação, tudo que o enfermeiro vai fazer privativo dele, o técnico ele vai auxiliar, tá? O técnico só não pode fazer sozinho aquilo ali, tá? Ele vai auxiliar o enfermeiro. Aí tem aqui o que eu falei para vocês, ó. Auxiliar o quê? Ajudar o quê, o enfermeiro? A prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. Porque quando você lê aquele começo ali da lei, que fala que é privativo do enfermeiro, cuidado direto, parece que o enfermeiro vai sozinho e o técnico vai ficar lá esperando. Não, eu não vou fazer nada disso aí não, porque, né, é privativo do enfermeiro, o enfermeiro tem que mexer. Não é assim. É privativo do enfermeiro tomar aquela ação, né, contato direto, mas não existe o enfermeiro sem o técnico, né? O técnico ele tem que participar, porque é de sua importância a equipe de técnico de enfermagem. Um hospital, não tem como um hospital andar, ou qualquer atendimento que seja, que tenha uma equipe de saúde, uma equipe de enfermagem, não tem como ter um trabalho sem um técnico, tá? É muito importante. Mas é privativo do enfermeiro ter o contato direto, mas o técnico auxilia também. Eu sempre reforço para que vocês, quando virem a questão lá,
não ficarem em dúvida de questão de, falou direto, contato, paciente em estado grave, o enfermeiro, não. O enfermeiro é privativo dele, contato direto, só que o técnico aí pode auxiliar e deve auxiliar o enfermeiro nesse momento. Na prevenção da infecção, aqui eu nem marquei só os mais importantes, que mais caem em prova. Executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas a privativa do enfermeiro, já falei para vocês aqui diversas vezes. E o auxiliar? O auxiliar de enfermagem executa atividades auxiliares de nível médio, apenas, atribuídas à equipe de enfermagem. Preparar paciente para consultas, observar, reconhecer e escrever sinais. Aí você vai falar, professor, mas lá no hospital, o auxiliar ele faz a mesma função do técnico. Mas na lei, de forma bem específica, explicando que existe uma diferença hierárquica entre o enfermeiro, o técnico e o auxiliar de enfermagem. O auxiliar, ele vai fazer funções de nível médio, auxiliares. Cabendo isso aqui, seria o mais básico. Tá? Eu sei que hoje o auxiliar ele acaba fazendo a mesma coisa do técnico. E o certo seria que o técnico ele também vai fazer uma supervisão ali com os auxiliares. Eu sei que não existe isso, mas é o que tem na lei, tá? Aqui tem algumas outras funções do auxiliar. Tá? Auxiliar, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, execução do programa de educação para a saúde. A parteira eu tenho aqui também, mas vou passar. Aqui, as atividades relacionadas com artigos 10º, 11º, somente poderão ser executadas sob supervisão, orientação e direção do enfermeiro. Aqui está falando sobre as funções do técnico e auxiliar. Tá? Então, para se ter um técnico, tem que ter um enfermeiro. Você vê alguns locais aí mostrando a indicação de técnico de enfermagem para cuidados residenciais, enfim, home care. Tem que se ter um enfermeiro responsável pelaquela equipe. Mesmo, não, só quem vai lá é o técnico de enfermagem. Beleza. Mas, ele, teoricamente, ele vai orientado pelo enfermeiro que foi feita uma prescrição para aquela situação. Tá bom? Todo pessoal fazer cumprir o código de ética. Tem que se ter uma inscrição no Corém, tá, da região. Professor, eu fiz uma inscrição no Corém, para principalmente quem é informado, né? Eu fiz uma inscrição no Corém do Rio de Janeiro e vou trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Preciso fazer uma nova inscrição? Precisa. Se você for trabalhar em vários estados, você vai ter que ter uma inscrição para cada estado. E se você for trabalhar em cada estado, tiver uma inscrição para cada uma deles, você vai pagar uma anuidade para, né, cada estado ali, tá bom? Beleza, isso aí foi um resumo, assim, 90% da prova relacionado aí a essa matéria da lei do exercício profissional foi dado aqui. Se você tem alguma dúvida, repassa aquela ali, vem de novo, dá uma olhada rápida, vai pausando, anotando se tiver alguma anotação, tá? Foi aquilo ali. Agora eu vou entrar com vocês sobre código de ética. Como eu falei, o primeiro código de ética foi em 2007, é o COFEN 311. E esse aqui, o COFEN 564, de 2017, é o mais recente. Ele basicamente pegou o 311 e organizou, né? Colocou de forma mais organizada o que é direito, o que é dever, tá? O que é proibição e as penalidades. Eu vou mostrar para vocês tudo isso aí, vou passar o código rapidinho aqui para vocês, para que vocês tenham conhecimento que é muito importante além para a carreira de vocês, é importante também para a prova. Primeiro, para se entender o código de ética, eu vou passar alguns princípios da bioética, tá? E algumas questões ela acaba colocando princípios ali, para que você precise daqueles princípios para tomar uma decisão da resposta. Então, aqui tem alguns princípios desse lado, e aqui seria essa exigência. O primeiro princípio é autonomia. O que seria a autonomia? É respeitar ali, principalmente, a liberdade das pessoas. Se você chegar para um paciente e ele falar para você que não quer o seu atendimento, beleza, você vai aceitar. Claro que você vai convencer ou tentar convencer aquele paciente que é importante ele ter aquele atendimento, né? Mas deve ser respeitado a liberdade das pessoas. Beneficência. Beneficência é você estar comprometido sempre a fazer o máximo benefício àquele paciente.
tá? O mínimo risco possível. Não maleficência. Não maleficência é você evitar ao máximo os danos àquele paciente, tá? Não fazer o mal a ele. Básico. E justiça é a garantia de igual consideração dos interesses envolvidos. Um exemplo de justiça que eu sempre falo com vocês, tá? Eu sei que isso aí pode gerar uma discussão, tema de discussão, até de live aí com vocês, mas a justiça, um exemplo, estou no hospital, eu tenho lá um paciente que ele é um traficante, eu tenho um paciente que ele é um policial. Chegou para atendimento os dois e no pensamento, principalmente quem não trabalha com saúde, eu vou dar assistência ao policial e o traficante, ele que tem que, né, se sobrar algum tempo eu vou lá falar com ele. Mas, de acordo com a ética profissional, não é dessa forma que deve ser encarado, né? Você tem que, primeiro, pensar na gravidade. Se eu tenho um paciente que está mais grave que o outro, eu preciso de um atendimento mais rápido, com mais recursos. Então, se o traficante, enfim, nesse caso hipotético, ele precisar mais de uma assistência minha, mais rápida, ou com maior número de profissionais, eu vou ter que dar aquela assistência para aquele paciente, tá? Paciente é igual, o paciente não tem nome, o paciente ele não tem profissão, tá? E o julgamento é feito pela parte da justiça mesmo, do Código Penal, enfim, tá? Então, justiça, basicamente, esse princípio bioético é sobre isso. E aqui eu tenho também alguns outros conceitos que também caem muito em prova. Eu vou tentar resumir para vocês, até marquei aqui de vermelho, para que vocês gravem o que é importante. Imperícia, negligência e imprudência. Negligência é o que mais cai em prova. Imperícia e imprudência, mais negligência tem que saber. Mas vamos lá, imperícia primeiro. Imperícia, em resumo, é você fazer alguma coisa, né, ou realizar um procedimento que não é da sua competência científica. Então você é um técnico de enfermagem, você estudou para ser técnico de enfermagem. Então você tem que realizar procedimentos relacionados ao técnico de enfermagem. Um exemplo, se você estiver fazendo um procedimento que é privativo do enfermeiro, você vai estar cometendo uma imperícia. Se você estiver fazendo um procedimento que é privativo, que é da equipe médica, você vai estar cometendo uma imperícia. Bom? Negligência. Negligência é você deixar de fazer uma atividade que é de sua responsabilidade legal. Exemplo, eu tenho lá uma prescrição de enfermagem, eu tenho que fazer um medicamento de 8 em 8 horas. Por algum motivo, que não foi esquecimento, ou enfim, eu sei lá, eu sempre sempre coloco o exemplo aí de eu tô lá assistindo a novela, o último capítulo, o medicamento para ser feito de 8 horas, né, mas só que eu não vou fazer agora porque eu vou assistir a novela e depois eu vou fazer essa medicação. Você vai estar cometendo uma negligência aí. Você devia fazer aquilo ali, está escrito que você tem que fazer, é da sua função legal, e você não fez. Tá? Você vai estar sendo negligente nesse momento. E imprudência é você deixar também de fazer, né, medidas, principalmente de precaução e, como eu coloquei aqui, de segurança também, que não estão em protocolo. Exemplo, eu tô lá, eu tenho um paciente lá que ele está acamado e chega alguém para uma visita e, sei lá, começa a discutir com esse paciente e ele começa a agredir o paciente. Agressão ali no posto de atendimento ou enfim, no leito do paciente. E o pensamento da maioria é pensar o quê? É falar o quê? Não tenho nada a ver com isso, sou apenas um técnico de enfermagem. Eu estou aqui para cuidar do paciente, mas se é para a briga, não é função minha. Professor, não tem escrito lá na lei desses profissionais que eu tenho que separar uma briga porque pode ser que leve a paciente ter uma complicação. Não tem escrito. Beleza, não tem escrito. Mas é a imprudência sua deixar aquele paciente, sabendo que aquele paciente ele pode vir a ter uma complicação, deixar ele naquela situação. Você não vai chegar lá, você não vai separar uma briga, enfim. Mas você tem que pelo menos pedir ajuda, avisar a segurança, enfim. Tá? Se você não fizer isso, você também vai estar cometendo uma imprudência, você vai virar as costas, enfim. Você viu a situação, mas você não fez nada, você vai estar cometendo uma imprudência também. Voltando, mais importante, negligência. Deixar de fazer
uma função que é sua, sua responsabilidade legal, tá? Sua responsabilidade científica. É função sua, como da enfermagem, realizar alguma coisa, você deixou de fazer por algum outro motivo. Ah, não, deixei de fazer realmente porque eu estava passando mal. Enfim, não estou falando sobre isso. Falando de você deixar de fazer por desleixo, por. Coloquei aqui, né? Como falta de cuidado, enfim, tá? Então isso aí seria. Isso aqui é muito importante também, tá? Isso aqui é muito em prova também. Agora o código de ética propriamente dito. Eu gosto de colocar ele todo porque você lendo, que eu tenho certeza que a maioria não leu, você lendo o começo do texto, você consegue entender várias coisas que tem dentro ali do código de ética.